Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo 26, a seguir diz: como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vamos orar. Amado Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti seja a honra nesta reunião, seja a glória nesta reunião. Pai, nós Te louvamos porque mais uma vez podemos assentar aos Teus pés e receber a Tua palavra, a Tua viva, a Tua santa, a Tua doce palavra. Esta palavra que não é qualquer palavra, é a Tua palavra, viva e eficaz. E eu Te peço, Senhor, em nome do Teu precioso Filho, vem manifestar a Tua mente nesta reunião. Vem manifestar a revelação do Teu coração para todos nós que estamos aqui reunidos nesta noite. Em nome do Teu eterno Filho Jesus, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor, porque Ele tem sido bom, Ele tem sido maravilhoso. Meus queridos, este texto que nós acabamos de ler aqui, Mateus 24, 36, ele fala que o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Eu já falei em outras ocasiões acerca deste texto. Ele tem servido para muitas interpretações, porém ele é um texto muito claro. Ele fala de um dia distinto, um dia específico, o que para nós é chamado o dia de Cristo. Paulo aborda isso com muita propriedade em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 1. No domingo passado nós estudamos sobre isso, sobre o dia do Senhor e o dia de Cristo. Este é o dia de Cristo, é o dia que a igreja deve estar aguardando. Deve ser o dia que nós estamos almejando todos os dias. Meu irmão e minha irmã, se você não tem esse dia no seu coração, uma coisa é certa, uma coisa está muito clara: se você não tem esse dia como expectativa, aí no teu coração, com absoluta certeza, você está completamente equivocado na sua fé. Você está completamente equivocada. Você está completamente na contramão da tão grande salvação que Deus nos deu em Cristo. Porque essa salvação não está limitada a perdão de pecados. E nós precisamos entender por quê, irmãos. Por que esta igreja moderna, por que a igreja desse tempo não tem aguardado com grande expectativa a vinda do Senhor? Por que ela está dormindo como aquelas virgens nécias? Eu creio que os textos que nós acabamos de ler aqui, sobre os dias de Noé e sobre os dias de Ló, respondem para nós. Porque nós vivemos uma geração onde que a fé se tornou algo puramente religioso, algo puramente filosófico. E biblicamente a fé não é produto nem da religião e nem da psicologia. A fé é um dom de Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Isso quer dizer que a nossa fé procede dele, e a nossa fé é consumada nele. Ela foi consumada quando ele, lá na cruz do Calvário, ele entregou-se ao Pai na morte, ele entrou na morte, porque ali ele exaltou a fé, ele colocou a fé no ponto mais elevado. Em que sentido a fé foi colocada no ponto mais elevado? Quando ele creu e entregou o seu espírito ao Pai, sabendo que somente o Pai poderia ressuscitá-lo. Aqui ele exaltou a fé, e aqui ele se tornou o autor e consumador da nossa fé. Porém, meus irmãos e irmãs, hoje a igreja está perdida na sua fé, a igreja está perdida na sua convicção, ela está perdida na sua certeza. E Deus, nesses últimos tempos, Ele está chamando a igreja de volta para a centralidade dEle, para a centralidade de Cristo, para a centralidade da sua palavra. Se tem uma coisa que a igreja não tem amado nesse tempo, é a genuína palavra de Deus. Geralmente a igreja ama conhecimento, porém não a palavra de Deus. E nós temos que amar, irmãos, é a palavra de Deus no sentido de revelação, no sentido de vida. Nós não podemos amar essa palavra meramente como um conhecimento, mas como vida, uma vida que nos alimenta, uma vida que nos transforma, uma vida que derrama para dentro de nós a vida do próprio Deus. Então, meus irmãos, o que tem acontecido com a igreja nesta geração? Ela está completamente perdida e ela não está esperando a volta do Senhor. Os cristãos hoje fingem amar a volta do Senhor. Os cristãos hoje fingem estar aguardando com grande expectativa a volta do Senhor. Meus irmãos e irmãs, preste atenção, isso é muito sério. Quando você olha o estado como a igreja se encontra no nosso tempo, é lastimável, porque a igreja, ela tem se afastado de maneira clara e aberta da presença de Deus. Nós necessitamos que a glória de Deus retorne para a sua igreja, ou para a igreja do Senhor Jesus. Que a glória de Deus, ela venha novamente e ocupe o lugar central, para que Cristo possa ser manifestado, para que a centralidade de Cristo possa ser vista nesses dias. Então, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que haverá um dia único, o dia da volta do nosso Senhor. E hoje a igreja está como que anestesiada, coração petrificado, insensível. Muitos cristãos não passam de religiosos. Nós temos que nos tornar testemunhos vivos do Senhor Jesus, e não religiosos. Religião não é algo de Deus. Religião é fruto da mente do homem. Religião é fruto do próprio inimigo agindo na mente do homem. A vida cristã não é religião. A vida cristã é uma pessoa que nos foi dada para ser aqui e eternamente a nossa vida. E essa pessoa é o Filho de Deus. Então, queridos, vamos prestar atenção, vamos tentar entender por que a igreja hoje está tão anestesiada, tão fria, tão fria. Uma igreja com a natureza laodiceana, fria, uma igreja indiferente, uma igreja que ama aquilo que é superficial, ama mais a superficialidade, a trivialidade, do que fundamentos sólidos. Hoje você vê que esse evangelho barato, esse evangelho de prosperidade, esse evangelho que promete o céu na terra, esse evangelho que a única coisa que ele mostra para as pessoas, que a face de Deus é o dinheiro, que a face de Deus é bens materiais, e não uma face transformadora de caráter, onde as pessoas procuram Deus mais para resolver os seus problemas, do que entender essa tão grande salvação, como disse o nosso irmão aqui no início, que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, essa salvação que nos tirou dos delitos e pecados, de uma morte espiritual, e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Essa salvação que fez de nós, que éramos filhos da ira, santuário da morada do Espírito Santo. Você vê uma salvação assim? É essa salvação que nós temos que ver. Então, amados irmãos e irmãs, vamos observar
Esse texto aqui de Lucas, capítulo 17. Primeiro ele diz como foi nos dias de Noé. Isso nós já falamos em muitas oportunidades. Tivemos uma conferência para estudar esse texto. E nós vimos vários fatores dos dias de Noé que estão intimamente configurados de maneira profética com os nossos dias. Nós podemos ver ali através da geração de Caim, aquela geração pervertida, aquela geração imoral, aquela geração cruel, aquela geração sem um coração, quando eu falo sem coração, sem amor, aquela geração perdida. Lá no capítulo 6 de Gênesis, fala que naquele tempo, os dias de Noé, era um tempo de grande corrupção, de grande destruição. Nós vemos que os dias de Noé foram dias caracterizados por uma geração que os seus dias não foram contados, como a genealogia de Caim, uma genealogia que você não encontra anos de vida, diferentemente da genealogia de Sete, onde você encontra anos de vida contabilizados. A geração de Caim não tem anos de vida. Por que a geração de Caim não tem anos de vida segundo a Bíblia? Porque diante de Deus aquela geração estava morta. Assim hoje nós vemos uma geração morta. Você sabe o que é o cúmulo do pináculo do absurdo? É que essa geração morta, corrompida, que se auto está destruindo, é uma geração que esse evangelicalismo degradado ama. Essa igreja laodiceana, ela procura copiar os valores imorais, decadentes dessa geração para poder se parecer com ela. Estão entendendo, irmãos? Hoje nós vemos uma igreja mundanizada, e o Senhor está nos tirando disso. O Senhor está nos levando de volta para a centralidade, para a vida e para a santidade do seu Filho. O Senhor está nos chamando de volta para a vida de oração, para a vida de comunhão, para a vida da palavra, para a vida da sua mesa. É isso que Ele está fazendo, irmãos. Hoje os padrões do mundo é que estão ditando os padrões do nosso casamento, da criação dos nossos filhos. Você vê isto? É o padrão do mundo hoje que está servindo para as pessoas conduzirem seus negócios, conduzirem suas vidas. É o padrão do mundo e não o padrão de Cristo. O padrão do mundo é um padrão de trevas. O padrão de Cristo é um padrão celestial. E nós temos que ser pessoas, que o nosso coração tem que estar nos céus e os nossos pés têm que estar na terra. Por isso que a Bíblia diz que nós buscamos as coisas do alto, onde Cristo está entronizado, assentado à destra do Pai. Então, irmãos, é isso que está acontecendo. Mas vamos tentar traduzir isso de maneira melhor, lendo a palavra de Deus. Nesse texto aqui de Lucas 17, diz como foi nos dias de Noé. Então, nós já vimos um pouco sobre esses dias. Nós também vamos ver que nos dias de Noé, teve um homem chamado Enos. A partir dali, começou-se a invocar o Senhor. Isto é, uma geração, a palavra invocar significa proclamar de maneira elevada. Então, a partir de Enos, Deus começa a levantar uma geração que vai exaltar o nome de Deus. Aí depois você vai ver um outro elemento chamado Enoque. Enoque andava com Deus. Ele passou a andar com Deus. Quando a Bíblia diz que ele gerou um filho chamado Metusalém, a tradução desse nome do antigo hebraico significa: quando esse menino morrer, começará o dilúvio. Significa que aquele menino era como que uma profecia viva, uma profecia que se movia diante dos olhos daquele pai. Aí você vai ver que a Bíblia diz que a partir daquele momento Enoque passou a andar com Deus, porque Metusalém carregava uma mensagem: Deus iria trazer juízo sobre essa terra, sobre toda maldade, sobre toda impiedade dos homens. Assim também no nosso tempo, nós sabemos que Deus trará justiça sobre as nações, a partir do 6º selo. No capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12, começa o 6º selo. A partir dali, irmãos, todos os acontecimentos são extremamente significativos. A igreja tem procurado fechar os olhos para Apocalipse, e quando abre para especulações, abre para poder seguir algum tipo de interpretação que ofusca a pessoa de Cristo. Quando você abre o livro de Apocalipse, qual é a primeira palavra de Apocalipse? Revelação. Esta é a palavra, revelação. Este é um livro de revelação.
A única pessoa que está interessada em ocultar a mensagem desse livro é Satanás, porque neste livro, Satanás já está julgado e condenado no lago de fogo eternamente. Então, irmãos, vamos estar alerta, vamos ler a Bíblia com a Bíblia, procure interpretar os selos, procure interpretar as trombetas, não com acontecimentos mirabolantes, procure interpretar o sexto selo e as trombetas à luz do Apocalipse. Uma chave muito importante é você estudar a partir do capítulo 7 de Êxodo, sobre aquelas pragas do Egito, porque muitas daquelas pragas do Egito vão nos ajudar a interpretar as trombetas. Não há muito o que se falar, irmãos, porque as coisas são extremamente claras. O livro de Apocalipse é um livro estritamente bíblico e altamente, ele é auto-interpretativo. Então, ele é um livro que está escancarado para nós, porque é um livro autoexplicativo e auto-interpretativo. Você precisa de mais o quê, irmãos? Você precisa apenas ler este livro com os olhos, com os olhos ungidos pelo colírio do Espírito Santo. Aí você vai ter revelação. Aí você vai tocar a mente do Senhor. E 4 vezes você vai ver a frase em espírito. João teve 4 grandes visões. São as 4 visões que formam os pilares proféticos deste livro. E você vai ver que nestas 4 visões, no capítulo 1, no capítulo 4, no capítulo 17, no capítulo 21, você vai encontrar essa frase em espírito. E todas as vezes que você encontrar essa frase em espírito, você vai ver que Deus dá a João uma grande visão, que forma os 4 pilares da visão profética deste livro. O que indica para nós, se nós queremos ter interpretação deste livro, nós precisamos aprender a andar no Espírito. No natural e na nossa carne, nós nunca vamos entender esse livro. Ele vai ficar um livro fechado. Ele não é um livro fechado. O livro de Daniel, Deus mandou selar, mas o livro de Apocalipse está aberto. E veja que João vê no capítulo 5, um livro selado por dentro e por fora com 7 selos. Mas graças a Deus, que o Cordeiro exaltado, ele vê um Cordeiro de pé. Por que um Cordeiro de pé? Porque esse é o Cordeiro exaltado. Aquele Cordeiro, João viu o Cordeiro. E sabe aquele Cordeiro que João viu? Foi aquele mesmo que João Batista disse, eis o Cordeiro. Esse Cordeiro de pé. Aqui está o Cordeiro glorificado, o Cordeiro entronizado. Ele é o Cordeiro prometido, lá de Gênesis 3, o Cordeiro tipificado de Êxodo 12, aqui você vai ver o Cordeiro entronizado, porque lá em João 1, ele é o Cordeiro revelado, e aqui ele é o Cordeiro entronizado, e esse Cordeiro entronizado, ele venceu para abrir o livro e para desatar os selos, então ele agora desatou. A profecia está aberta, procuremos ter a mente de Cristo para entender, compreender o tempo e a hora de todas as profecias. Meus irmãos e irmãs, 28% da palavra de Deus é profecia. Escute, 28% da Bíblia é profecia, e só faltam 3%. Desses 28%, 3% no que se refere à volta do Senhor Jesus, e de tudo, e para fechar todo o cânon profético, tudo isso, ou somente isso, para se cumprir. Nós temos que alegrar, irmãos. Sabe por que o inimigo tem usado muitos pregadores? Eles têm dito assim, irmãos, prepare, tome muito cuidado, porque o nosso Senhor Jesus está vindo nesses últimos tempos. São tempos difíceis, até aí tudo bem, são tempos difíceis mesmo. Tempos de trevas, até aí tudo bem. Mas eles começam a desencorajar os irmãos. Olha, irmãos, nós temos que tomar cuidado com esse chip, com a marca da besta, com isso, com aquilo outro. E os cristãos vão encolhendo, a fé já está diluída. Com a mensagem dessa, ela é destruída. Irmãos, a palavra de Deus, ela serve para alimentar a fé e não para destruir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o objetivo da palavra não é destruir a nossa fé, é alimentar, é fortalecer. O Senhor Jesus disse lá em Lucas 21, quando virdes todas estas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças, regozijai, porque a vossa redenção está próxima. Olha qual é a mensagem do Senhor, irmãos. Vai ter juízo sobre as nações? Com certeza. Terremotos? Com certeza. Dificuldades financeiras? Com certeza. Pestes? Com certeza. Muitas guerras, rumores de guerras,
Com certeza! Mas uma coisa nós sabemos, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará sobre ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai dizer: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, e nele eu confiarei. Vai pisar os pés ao leão, à áspide, vai caminhar à noite, não vai tropeçar em nenhuma pedra, porque o Senhor diz: direi do Senhor. Aí o Senhor vai dizer aos anjos, para nos guardar, para nos proteger. Irmãos e irmãs, preste atenção em tudo isso. É para esse tempo que você tem que examinar detalhadamente o Salmo 91. Detalhadamente. Vai ter tudo isso, irmãos. Quem vai ser o anticristo? Eu não estou nem interessado nisso. Mas que ele vai surgir. Mas nós precisamos aprofundar nossa visão e nosso conhecimento é quem é Cristo. É conhecer mais do Filho de Deus. E a marca da besta? Eu não quero nem saber que vai ser o besta que vai ganhar essa marca. Agora eu quero te falar uma coisa. Uma coisa eu quero saber. É se nós temos a marca de Deus. Lembra lá em Apocalipse capítulo 7? Deus diz assim: os 4 anjos que seriam enviados para manifestar o juízo de Deus sobre esta terra. Ele diz: não façam nada disto. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nada, até que eu cele todos os meus servos. Isso está em Apocalipse capítulo 7. Então, irmãos, escute bem: Deus vai selar, Deus vai separar, Deus vai colocar uma marca distinta naqueles que são seus, e ninguém terá poder de lhes tocar. Glórias ao Senhor por isso, irmãos. 10 pragas caíram sobre toda a terra do Egito, porém não caíram na terra de Gozém, no Egito. Por quê? Porque ali estava o povo de Deus. E você tem que saber isso, irmãos. Sua fé tem que estar fortalecida nessa noite. Mas por que a igreja está tão adormecida, tendo tantas promessas? Por quê, irmãos? Por que nós somos tão frios para com Deus? Eu já vi e ouvi, durante toda a minha vida até aqui, pessoas orando por avivamento, pessoas trabalhando por avivamento, igrejas, comunidades, fazendo campanhas para avivamento, orações 24 horas. Irmãos, uma das coisas mais perigosas que a igreja tem como distração é a oração, sabia? Sei que vocês devem estar aí emburrados comigo, mas eu vou falar bem claro para você. Uma das coisas mais perigosas, que mais distrai os crentes, é a oração religiosa. Essa oração que não é oração. Essa oração que te mantém num cativeiro de pedintes, mendigos. Isso não é oração, irmãos. Uma oração que não expressa a mente de Deus. Uma oração que não toca o propósito de Deus. Uma oração que não é acompanhada de uma vida relacional com Deus. Uma oração que não tem maturidade e respaldo para a palavra, é simplesmente uma terrível distração. Para manter crianças brincando em roda, e não vivendo algo ascensional. Estão me entendendo agora? Se tem uma coisa terrível, tem sido isso, irmãos. E pessoas ficam envolvidas em oração, mas o que você realmente ora? A Bíblia diz assim, que Elias, ele chegou para o rei Acabe. Se você estudar desde 1 Reis, capítulo 12, até o final do capítulo 16, foram 62 anos. 62 anos. Passaram ali Jeroboão, depois Nadab, Baasa, Elã, ou Elá, Onri, Zinri, aí depois chega Acabe, 62 anos. Sabe por que eu citei o nome desses reis? Eles foram os piores homens que já surgiram em Israel. Um bando de serial killers, assassinos cruéis, surgiram no trono de Israel e sentaram durante 62 anos. E quando a Bíblia fala sobre Acabe, diz que Acabe era o pior deles. Aí você vê uma reação de Deus. Aí Deus reage através de Elias. Aí a Bíblia não dá muitos detalhes, só diz que Elias chega e diz para Acabe assim: durante 3 anos e 6 meses não vai chover. Sobre a minha palavra eu determino isto.
Só que quando você vai em Tiago capítulo 5, versículo 17, aí você vê Tiago dizer assim: Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, porém, ele orou com intensidade, e o céu se fechou, e não choveu por 3 anos e 6 meses. O que isso diz para você, irmãos? Tem que dizer muito. Tem que dizer para mim e para você que orar por orar não é oração. A oração é aquela que tem intensidade. É aquela oração que verdadeiramente toca o coração de Deus. É aquela oração que manifesta o que Deus quer e não o que eu quero. É aquela oração que eu chego a Deus não para pedir só para mim, mas onde eu entro para poder compartilhar daquilo que Ele quer e não daquilo que eu quero. É aquela oração que não coloca Deus do outro lado do balcão para fazer dele o meu empregado, o meu escravo, mas é aquela oração onde eu me derramo, eu me entrego para poder tocar a mente e a vontade dEle. Meus irmãos, vamos entender por que a igreja está tão sonolenta. Por que ela não espera o Senhor Jesus? Que triste notícia é essa, irmãos? Ou você quer me dizer que a igreja hoje, nos nossos dias, ela está aí, alvoroçada, avivada, esperando o Senhor? Não. Se ela pudesse, ela fechava o caminho dele, para que ele não voltasse. Estou falando sério, irmãos. Eu não gostaria de dizer isto, mas os cristãos, nesse tempo, não têm amado a volta do Senhor, e nem têm apressado. Porque quando Pedro fala sobre amar a volta do Senhor, ele diz, amando e apressando a volta de Cristo. Nós estamos amando? Nós estamos verdadeiramente apressando? Porque se estamos amando, estamos apressando. Se dizemos que amamos, mas não estamos apressando, então não amamos coisa nenhuma. Nós não estamos cooperando com Deus para a volta do seu Filho. Nós estamos como aqueles sacerdotes do tempo de Jesus. Eles sabiam pela profecia que o Messias, que o Cristo, nasceria em Belém. Todas as profecias davam diretrizes claras acerca do nascimento do Cristo. Eles prepararam o caminho, prepararam o lugar, ele nasceu, irmãos, e ninguém se importou, ninguém preparou lugar para ele. Ele teve que ser gerado num curral. Está vendo, irmãos? O Rei do Universo, ele foi, escute bem, ele foi gerado dentro de um curral, falando em bom português. Mas alguns magos lá do Oriente, alguns magos, não sei por qual razão, não sei explicar bem para vocês, a única coisa que eu sei é que eles tiveram uma visão de uma estrela, e eles seguiram aquela visão, o que eu quero chamar aqui de visão celestial. Eles tiveram uma visão celestial, e eles saíram da terra deles, que era uma terra pagã, que era a terra da Babilônia, e eles seguiram e foram lá para adorar o Cristo. Que contraste, né, irmãos? Quem não devia estar esperando, ficou esperando, e quem devia estar esperando, não esperou. Quem deveria preparar o lugar para ele, não preparou, e aqueles que não tinham nada a ver com isso, trouxeram mirra, trouxeram especiarias, para poder adorar a ele. Que contraste, irmãos. Sabe qual é a pergunta que eu quero fazer para todos nós aqui? Qual é o contraste que existe no nosso coração em relação à volta do Senhor? Sonde teu coração nesta noite. Então o Senhor diz no versículo 28, da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló. Então ele diz que a vinda do Filho dele, do Senhor Jesus, será também como foram os dias de Ló. Então como que foram os dias de Ló? Vamos entender os dias de Ló. Vem comigo aqui em Gênesis. Vamos ler primeiro o capítulo 13. Porque você sabe que Ló era o sobrinho de Abraão. Então, quando Abraão saiu lá da região da Babilônia, daquela região da Mesopotâmia, e ele foi pelo chamado de Deus, ele carregou o seu sobrinho Ló. Algo que Deus disse para ele não fazer, mas ele fez. Então, sempre que nós andamos na contramão da palavra de Deus, nós sofremos duras consequências. Deus diz na sua palavra, não faça isso, e nós fazemos, mas cedo ou mais tarde, você amargamente vai colher as consequências. Então, foi isso que Abraão colheu. E aí eles se separaram, nós sabemos disso muito bem. Aí diz assim no versículo 10, levantou Ló seus olhos e viu toda a planície do Jordão. Aqui é o momento da separação deles. Que toda a terra era bem regada, como o jardim do Senhor,
como a terra do Egito. Eu quero tomar aqui para vocês refletirem duas coisas: o jardim do Senhor e a terra do Egito. Ora, a terra do Egito, o Egito não é uma figura do mundo? É uma figura do mundo da forma mais sórdida, mais perversa. Então o Egito é uma figura do mundo. Então ele pôde ver que aquela figura do mundo parecia o jardim de Deus. O jardim de Deus é o lugar do seu desfrute. Se você for no livro de Cantares, capítulo 4, versículo 12, o Senhor diz assim Salomão diz assim para a Sulamita: jardim fechado és tu, amada minha. Você sabe que esse livro, ele foi escrito para falar do amor de Cristo pela igreja. Então você vê, irmãos, que contraste nós temos visto hoje. Os irmãos estão encontrando o prazer do mundo na igreja, porque a igreja virou uma figura do mundo. O que eles deveriam encontrar em Deus, e só em Deus, e só para Deus, eles estão encontrando no mundo, e estão chamando isso o jardim do Senhor. O mundo não é o jardim do Senhor. O jardim do Senhor não deve ter as características do mundo. Então nós temos que tomar cuidado. Mas eu chamo a atenção de vocês para isso. Porém, veja bem, ele diz assim: jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Essa palavra Zoar significa insignificância. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma. Sodoma significa ardente, e Gomorra significa submersão. Então, como que nós traduzimos aqui o caminho de Ló? O caminho de Ló foi traduzido da seguinte forma: uma ardente submersão à insignificância. Este é o caminho de Ló, uma ardente submersão à insignificância. Esse é o caminho do mundo, irmãos. É o caminho que nos atrai. Aquilo que diz Provérbios: há caminho que ao homem parece direito, mas o final deles é morte. Esse é o caminho de Ló. E é isso que o Senhor diz para nós. Ele diz que o tempo da vinda dele será como nos dias de Ló, onde a igreja, ela vai perder a sua característica de jardim do Senhor, e o mundo vai se formar nela. E não é isso que nós estamos vendo, irmãos? Veja os nossos cultos hoje, de maneira geral. É show, é entretenimento. Hoje nós temos muitos palhaços em cima do púlpito e menos profetas. E a igreja gosta mais dos palhaços do que dos profetas. Porque o palhaço é engraçado. A gente vai lá e vê o palhaço, a gente ri. E sai todo mundo divertido, sai todo mundo feliz. E o profeta não, o profeta ele fala, a gente sai triste. A gente sai arrasado. Então você vai escolher o profeta ou o palhaço? Com certeza o palhaço. As mensagens não têm mais conteúdo bíblico, porque palhaço não tem conteúdo bíblico. Palhaço gosta de contar história vazia, história do momento, não é verdade? O palhaço é divertido, o profeta não é divertido. Então, quem que a igreja vai amar mais? Ela vai amar mais o palhaço. Por quê? Porque o palhaço não está relacionado com coisas sérias, e sempre com brincadeira. E este mundo é um mundo que gosta do trivial, daquilo que é banal. Por que nós não queremos profetas? Porque nós preferimos os palhaços. Os palhaços nos deixam felizes, os profetas nos deixam tristes. Irmãos, não é assim? Veja, e até aqueles que se colocam como profetas, eles se colocam como profeta, mas na verdade, eles têm um coração de palhaço, porque o profeta, ele tem uma palavra genuinamente celestial. O profeta, ele tem o único compromisso, chamar o povo de volta à centralidade de Cristo. Profeta, eu fico vendo, irmãos, você vê na internet hoje, os pastores dando palavra sobre a eleição, sobre essa candidata, sobre aquela. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, não existe partido nem de direita nem de esquerda nesse país. O que existe é uma quadrilha que se reveza no poder, roubando continuadamente. Desculpe-me aí vocês, mas eu preciso dizer isso. Tá certo? O que existe é uma quadrilha de bandidos, de ladrões. Mas pode ter um presidente ou uma presidente, ou seja lá quem for, até honesto. Pode ser que alguém ali seja honesto, e com certeza tem muitos, homens sérios. Mas sabe o que eles vão fazer de maneira geral? Nada. Eles estavam lá, o aborto foi aprovado. Eles estavam lá, o casamento homoafetivo foi aprovado. Eles estavam lá, irmãos, e vão continuar lá. E sabe o que vai mudar? Nada, vai para pior, aliás. Então vote, exerça o seu direito, mas não faça apologia. E para mim esses pastores que fazem esse papel de bobo da corte, eles estão fazendo realmente o verdadeiro papel de palhaços, e não de profetas. Me desculpem dizer isso para vocês, mas eu preciso dizer.
Eu não vou ficar dizendo isso de bastidores, eu vou dizer para vocês. Então, irmãos, vamos voltar para a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu acredito que Deus é sério, e eu acredito que Ele é santo. E eu acredito que Ele está compromissado com duas coisas. Não é quem vai governar o Brasil. Ele está comprometido com duas coisas: em preparar a igreja e trazer seu filho de volta. Eu creio que são essas duas coisas que estão no coração de Deus. E seja lá quem for sentar, lá naquela cadeira no Palácio do Planalto, digo para vocês com certeza, pode ser a pior pessoa, pode ser a melhor pessoa, tudo vai cooperar para o bem do propósito de Deus. A minha grande preocupação não é quem vai sentar lá, a minha preocupação é quem está sentado no trono. Isso eu e você já temos certeza, Ele está sentado no trono. Então, irmãos, irmãs, vamos observar bem aqui no livro de Gênesis. Vamos para o capítulo 19 agora. Vamos ler alguns textos para a gente terminar. Ver a seriedade de tudo isso. Seriedade do tempo que nós estamos vivendo. A sutileza das coisas. Por que a igreja está adormecida, irmãos? Por quê? Por quê? Os cristãos não estão vendo o evangelho, irmãos, de trás para frente, ou, me desculpe, não é de trás para frente, é o evangelho aos avessos. Uma irmã foi advertir uma outra irmã, por ela publicar tantas mensagens no Facebook, sobre política. Porque se eu, Luiz Fontes, for lá no Facebook, colocar uma mensagem sobre política, eu vou desagradar muitos irmãos aqui, porque quem eu quero votar, com certeza não é o seu candidato. Se eu for votar no partido X, com certeza muitos irmãos aqui é do partido Y, já vai provocar alguma dissensão entre nós. Então a irmã foi exortar a outra para que não fizesse aquilo. Ela está lá fazendo um trabalho muito importante no país onde ela está, deveria falar sobre a obra. A irmã, ela acabou com a outra, é uma tapada, é uma fechada, os cristãos não podem ser assim. Irmãos, essa é a minha pergunta: como é que os cristãos têm que ser? Para mim os cristãos precisam ser mais bíblicos, eles devem começar pela Bíblia, pela palavra. Quando é a época da Copa do Mundo, você vê essas páginas sociais, os cristãos ficam enlouquecidos, eles sabem tudo de futebol. Há poucos dias uma professora perguntou para os alunos qual era o nome dos apóstolos, eles não sabiam, mas com certeza sabiam a escalação da seleção brasileira. Está vendo, irmãos? Nós entendemos muito de mundo e nada de igreja, e dizemos que amamos a volta do Senhor. Eu quero que alguém me explique isso, como funciona na prática. Olha o que diz aqui, irmãos. Gênesis 19, versículo 17. Preste atenção nos detalhes aqui. Aqui agora, Ló está em Sodoma. Sodoma está debaixo do juízo de Deus. E Sodoma é uma figura desse juízo eminente de Deus sobre as nações e sobre toda a impiedade do homem. Então agora observe os detalhes, porque o Senhor Jesus disse que como foram nos dias de Ló, são esses os dias de Ló que ele está se referindo. Versículo 17 do capítulo 19. E levando-os para fora, disseram: escapa por tua vida. A palavra vida aqui, a tradução dela do hebraico é alma. Alma. Não olhes para trás, observe esta palavra olhes. Está vendo aqui, olhes? Quero que você observe esta palavra, olhes. Contemplar, concentrar o coração. Concentrar o coração e a mente em algo. Escute isso, é uma palavra muito importante. Eu sugiro que você sublinhe esta palavra. O anjo disse assim para Ló e sua família: não olhes, essa palavra olhes, não concentre o seu coração e a sua mente. Está vendo aqui? Não concentre o seu coração, sua mente, sua alma nas coisas que estão lá atrás. Nem te detenhas, nem fique preso. Outra palavra importante: não se aprisione. É isto mesmo, não se aprisionar, não se agarre, seria isto. Em toda esta campina, foge, escapa para o monte, para que não pereçais. Agora observe o versículo 26. Então a mulher de Ló, olha a palavra que eu pedi para vocês sublinhar, olhou, é o mesmo termo no hebraico, olhou, ela concentrou demasiadamente o seu coração, a sua mente naquilo que era Sodoma. A ideia que nós temos, irmãos, é que
essa mulher, ela fisicamente olhou para trás. O texto hebraico não dá esta ideia. O texto hebraico aqui é muito mais forte. E aqui é muito mais sutil. Porque a ideia que eu e você temos é que essa mulher, ela voltou o seu rosto para trás. Não é isso que o texto hebraico está dizendo. O texto hebraico está dizendo que no coração dela, quando ela saiu de Sodoma, de fato ela saiu olhando para frente, mas o seu coração estava profundamente concentrado naquilo que era Sodoma. Compreendeu agora? Então não é que ela saiu simplesmente olhando para frente e depois, de repente, olhou para trás. Não, a palavra olhou aqui é chave. Ela concentrou a sua mente, o seu coração e a sua alma naquilo que era Sodoma. Que palavra, hein, irmãos? Que palavra. Olha o que diz o texto. E diz assim, e se tornou uma estátua. A palavra estátua aqui, a tradução dela é representação. Ela se tornou uma representação. O que é o sal aqui? Você se lembra, irmãos, a Bíblia fala do sal. Se o sal não servir para nada, se o sal não cumprir sua função, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. É isso que está dizendo. Ela perdeu o seu testemunho, ela perdeu sua eficácia. Irmãos e irmãs, que palavra que o Senhor está nos dando. Não é para você parar de trabalhar, não é para você ser irresponsável com os seus bens, não. É você não colocar o seu coração nisso. Cuidado com aquilo que você coloca o seu coração, porque isso pode ser o motivo da sua frieza, da sua indiferença e da distância que você está da volta do Senhor. O Senhor está às portas, enquanto você está tão distante dele como aquelas virgens nécias. Era hora de esperar o Senhor, era hora de ter as candeias cheias de azeite, mas elas não tinham. Por que não tinham? Aqui está uma resposta, irmãos. Aqui está um ponto que nós precisamos considerar. Os seus corações estavam tomados por aquilo que é o mundo. Quando o nosso coração está tomado por aquilo que é o mundo, nós perdemos de vista o Senhor. Não estamos preocupados em apressar e nem tampouco em amar a sua volta, porque Ele não é o objeto do nosso amor. O mundo é o objeto do nosso amor. Nossos bens é o objeto do nosso amor, nossa casa é o objeto do nosso amor, o nosso trabalho é o objeto do nosso amor, família é o objeto do nosso amor. Irmãos, nós temos que considerar todas essas coisas, mas de maneira muito profunda e de maneira altamente elevada, o Senhor deve ser o objeto único do nosso amor. E todas as coisas têm que encontrar significado a partir dele. Deixa eu colocar só mais um exemplo, que está aqui no livro de Números, no capítulo 32, que adorna um pouco isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui sobre a mulher de Ló. Números 32. Se você quiser se situar bem sobre Números 32, eu vou te ajudar. Você sabe que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles andaram por 42 estações. Então eles saíram lá de Ramsés e entraram em Canaã, 42 estações. Essa aqui do capítulo 32 é a 39ª estação. O nome dessa estação é Dibon-Gad. Se você quiser uma ajuda, o capítulo 33 aqui tem todas elas listadas. E você vai encontrar essa estação chamada Dibon-Gad. Dibon significa desfalecimento, Gad, fortuna. Então, o que significa isso aqui? O desfalecimento da prosperidade. Irmãos, não é errado você ter nada, ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter uma boa vida. Não é errado você ter nada disso. Errado é quando essas coisas possuem o teu coração. Errado é quando essas coisas, como diz lá o texto de Gênesis, te aprisiona, quando você fica detido por essas coisas e se perde na vida cristã. Este é o grande erro. É quando você se perde nessas coisas e elas se tornam uma armadilha para o inimigo te roubar o melhor de Cristo, para que o inimigo possa te seduzir, para que o inimigo produza em você um coração ansioso. Você olha para o futuro e fica desesperado. Por que você está preocupado com o futuro? Porque nele Deus já está. E você desconfia que Ele não vai te guardar? Você desconfia que Ele não vai te sustentar? Se Ele começou em você a boa obra, Ele vai terminar, Ele vai acabar, Ele vai concluir até o final. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não se preocupe com o teu futuro, porque nele Deus já está. Agora, por favor, deixe-me contar algo
para você sobre esse capítulo 32. Não vamos poder ler esse capítulo 32, mas leia depois na sua casa. O povo de Israel chegou naquelas que são chamadas as jornadas fronteiriças. Jornadas de fronteira. Você sabe que todo ambiente de fronteira é um ambiente tenebroso. Eu não sei quantos de vocês aqui alguma vez já passou por uma fronteira, de um país para o outro. Todos os lugares que eu já estive, que é uma região de fronteira, é uma região perigosa, é uma região instável, é uma região onde você percebe principados espirituais. Então, biblicamente falando, aqui nós estamos numa região de fronteira, e o povo de Israel deveria manter-se na mais sublime vigilância, no mais extremo cuidado. Agora preste atenção, sabe o que aconteceu? Duas tribos, Ruben e Gade. Essas duas tribos, os seus anciãos, chegam a Moisés e dizem assim para Moisés, escute bem, está aqui no capítulo 32, não nos faça passar o Jordão. Pense bem, irmãos, o que é passar o Jordão? Porque Canaã estava do outro lado do Jordão, eles tinham que passar o Jordão para apropriar de Canaã. Biblicamente, espiritualmente, o que nos fala Canaã? Da plenitude de Cristo. Então, olhe bem, eles dizem assim, versículo 5, acrescentaram, se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Eles não queriam passar o Jordão, eles não queriam Canaã, eles queriam ficar aquém do Jordão, eles queriam ficar com aquela terra dos filisteus, porque era uma terra que dava para eles criar os seus gados. Eles não queriam atravessar o Jordão. Como que eles iriam atravessar o Jordão? Aquela era uma terra próspera, eles queriam ficar ali. Meus irmãos, muitos estão assim hoje. Sabe por que eles estão desanimados? Sabe por que os seus corações não acendem, não inflamam pela volta do Senhor? Porque eles querem ficar do lado de cá. Eles não querem atravessar. Eles não querem aquele grande dia, o dia de Cristo. Mas se você não for encontrado com Ele naquele dia, no dia de Cristo, você será envergonhado. Só tem esses dois caminhos. Ou será um tempo de glória, ou será um tempo de extrema alegria para nós, onde o Senhor se fará admirável nos seus santos, onde Ele vai resplandecer a sua luz intensa sobre a face de toda a sua igreja, dizendo para nós, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Ou do contrário, Ele vai dizer assim, não vos conheço, apartai-vos de mim. Então o que você quer? Meus irmãos e irmãs, eu peço para vocês em nome do Senhor Jesus, vão aos pés do Senhor por esta palavra. Veja se o seu coração não está como o coração da mulher de Ló. Veja se o seu coração não está como o coração dessa tribo de Gade, dessa tribo de Ruben. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja nesse tempo. Que o Senhor possa atrair o meu e o teu coração. Que a palavra dele encontre aqui nessa noite um campo fértil para que ela possa produzir frutos que glorifiquem o Senhor. Nós não podemos, irmãos, ficar aqui apáticos. Não podemos sair dessa reunião esperando a próxima reunião. Nós temos que sair dessa reunião e esperar o Senhor. Ele pode voltar. Pode, se ele não vier para a sua igreja, ele pode voltar para mim e para você numa circunstância de morte. E aí, aonde você vai estar? Como você vai estar? Então, você não pode virar as costas para essa palavra. O Senhor está falando a você, está falando a mim. Esse é o tempo, irmãos, que nós temos que ouvir esta mensagem, a mensagem da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que você se sinta, de maneira sincera, que você não está apegado a isso, quando a palavra vem, ela nos leva a sondar, ou por que não dizer, ela mesmo sonda o nosso coração e manifesta diante de nós, toda a realidade. E se a palavra de Deus está fazendo isso nessa noite, e ela está mostrando para você, que de fato você não ama a volta dele, de fato você não está aguardando ele como uma noiva amada, eu quero te falar nessa noite, arrependa-se aos pés do Senhor. Aproveite essa oportunidade nesta noite. Se você sinceramente crê que o Senhor está falando com você, confesse para Ele essa dificuldade e peça para o Espírito Santo, encha a minha vida com teu óleo, como aquelas virgens prudentes, eu quero estar cheio do teu óleo, do teu azeite,
enche-me da tua presença, enche-me do teu Espírito Santo, ajude-me a me desvencilhar de todas essas coisas. Prepare a tua vida para você se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Prepare, irmãos, prepare. Nós não podemos ficar distraídos, não podemos continuar distraídos, em nome de Jesus. Está na hora de nós prepararmos as nossas vestes. Existe alguma área que você sente que você está tendo dificuldade? Esta área que está te atrapalhando, essa área que está te amarrando, peça o Espírito Santo nesta noite para tratar com você. Tudo aquilo que estiver te distanciando do Senhor Jesus, venha ser removido nesta noite. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua santa, rica e doce palavra. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por este tempo aqui, Senhor. Fala a tua igreja. Fala corações que estão aqui, Senhor, famintos por ti. E fale também àqueles que estão com o coração endurecido, enrijecido, esses corações petrificados. Fale a eles nessa noite, Senhor. Porque a tua palavra, e somente ela, é capaz de despedaçar toda rocha, toda pedra, toda dureza. Tua palavra é viva, tua palavra é poderosa, ela corta, ela quebra, ela penetra. Então eu te peço nesta noite, Senhor, vem quebrar os corações endurecidos neste lugar. Como martelo, venha a tua palavra e despedaça este coração petrificado, Senhor. Senhor, aprofunde a vida e o poder da tua palavra em nossos corações. Senhor, vá naqueles corações que estão com problemas sérios, escondidos lá dentro, no mais profundo, áreas que não foram tratadas. Vem com a tua palavra, penetra, trate nesta noite. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Corta, Senhor, com a tua palavra, como espada, corta tudo aquilo em nós que não te glorifica. Corta nessa noite, Senhor, tudo aquilo que está nos separando de ti. Corta nessa noite, porque a tua palavra é cortante. Tua palavra é cortante e nós confiamos na eficácia dela. Em nome de Jesus, essa igreja te clama nessa noite. Em nome de Jesus, essa igreja te invoca nessa noite, Senhor. Faça a tua obra sobre as nossas vidas. Faça a tua obra em nossas vidas, para a glória do teu nome, Pai. Amém.